E aí, irmão, beleza? Essa aqui, cara, é uma aula muito legal porque a gente vai falar sobre acordes, power chords, né? E também sobre um pouco de como você vai organizar seus estudos a partir de agora. Porque agora a nossa aula está evoluindo e nossos estudos também estão evoluindo e você já tem algumas coisas para estudar. A gente precisa organizar isso para você ter um estudo que vai te render, para você evoluir mais rápido e também otimizar seu tempo, né? Porque afinal de contas você não tem muito. Então, cai pra dentro aí, vamos embora. Meu querido, antes de mais nada, eu queria conversar com você uma coisa. Eu não vou começar te passando conteúdo, não. Eu vou começar pelo que eu acho que é um pouco importante, mais importante do que o conteúdo agora, que é a sua rotina de estudos. Porque não adianta nada você ter conteúdo para estudar, mas não ter tempo, não ter um cronograma, né? Existe um cara que ele chama Matheus Starling, um cara muito bom, e ele bate sempre nessa tecla, e eu concordo muito com ele, cara, que ele fala que você tem que ter um cronograma, um conteúdo e uma continuidade. Um cronograma para você saber o que você vai estudar, no começo, meio e fim. O conteúdo que é o conteúdo mesmo, como você vai, os acordes, por exemplo, a matéria que você está estudando. E a continuidade que é exatamente esse passo que a gente está agora, que é de você estudar todos os dias. E é isso agora que eu vou começar a fazer contigo. A gente vai começar a construir juntos, beleza? Para esse cronograma, a gente vai precisar de uma coisa, cara. Eu sei que você não tem tempo, eu sei disso, mas eu preciso que você reserve 20 minutos do seu dia para você estudar música. Ah, 20 minutos é muito tempo. Cara, a gente vai repartir esses 20 minutos e você vai ver que dá para você conciliar com a sua rotina sim, cara. Tenho certeza que dá para você conciliar com a sua rotina. Vai ser bem simples de você encaixar isso, tá certo? Vamos começar dividindo então nos dias da semana aqui. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Você vai ver o que a gente vai fazer. A gente tem então 20 minutos para trabalhar durante a semana, certo? 20 minutos por dia para trabalhar durante a semana. E como a gente vai dividir isso? A gente vai pegar primeiro os 10 minutos que você tem. Esses 10 minutos precisa ser com a guitarra na mão, então você vai ter que estar em casa, ou se você tiver essa liberdade no seu trabalho de levar a guitarra com você, carrega a guitarra com você no seu trabalho e estuda aí, não tem problema. Você vai precisar estar com a sua guitarra na mão. E para poder não pecar na questão do tempo, você pode fazer com o celular do lado cronometrando. Como assim cronometrando? Você vai ligar lá o cronômetro e botar para poder contar o tempo, e na hora que apitar você muda e pronto. Vai ser o seguinte, lembra aquele exercício que eu te falei do 1, 2, 3, 4? Se você não lembra desse exercício de 1, 2, 3, 4, eu creio que seja a primeira aula desse curso que fala sobre isso, sobre a mão esquerda, e eu passo para você alguns exercícios, a forma que você vai tocar. E eu preciso que você treine aquele exercício, te diz que você vai fazer pelo resto da sua vida. E de fato vai. Então eu preciso que você treine aquilo e a gente vai reservar 2 minutos do seu dia para treinar esse exercício. Como que vai funcionar? Você vai colocar o celular lá, pum, botou para contar, você vai tocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enfim. E vai tocar, a fazer as variações também que a gente viu, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3, sabe? Faz todas as variações, se você não entendeu o que é isso, é só você voltar nessa aula, porque lá tá bem explicadinho, cara. É uma aula muito boa, completinha, e eu preciso que você volte lá. Mas se você assistiu, só tocar o barco. Você sabe o que você tem que fazer. Você vai estudar esse 1, 2, 3, 4, então, por 2 minutinhos. Só isso. Liga o cronômetro, estuda, na hora que apitar lá, 2 minutos, parou. E você vai estudar 8 minutos da matéria que a gente vai ter durante a semana. Como assim? Se a nossa matéria for, por exemplo, escala maior, que você vai ver mais pra frente o que é, você vai estudar 2 minutos. 1, 2, 3, 4. Na hora que apitar o relógio, você coloca 8 minutos e vai estudar as escalas, cara. De uma forma que a gente vai ver toda semana. Toda semana eu vou te passar a forma que você vai estudar esses 8 minutos. Então você vai ter um cronograma certinho do que você vai estudar nesse tempo, da forma que você vai estudar. Essa é a primeira parte que a gente vai dividir do seu dia, que você precisa ter a guitarra na mão. Então a gente separou 10 minutos com a guitarra na mão. Cara, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo.
10 minutos. Isso porque você é iniciante, está começando agora, então eu preciso que você treine 10 minutos no mínimo todos os dias. Porque o que vai fazer você evoluir não vai ser tanto nesse começo agora o tempo que você vai tocar. Por exemplo, não adianta nada você ficar 4 horas tocando no sábado e não tocar nada durante a semana. Então é melhor você dividir todos os dias um tempo, mesmo que seja pouco, 10 minutos, mas tem que ser todos os dias mesmo, porque aí você vai ter conteúdo, cronograma e continuidade. Você vai evoluindo aos pouquinhos, assim, ó. Mas evolui, entendeu? Diferente de você tocar muito só um dia que você não vai evoluir nada. Então, 10 minutos é o mínimo, cara. 2 minutos para estudar 1, 2, 3, 4 e 8 minutos para você estudar a matéria da semana. Depois que você fizer isso, a gente tem mais algumas divisões aqui. A primeira divisão dela, essa você pode fazer no seu trabalho depois do seu horário de almoço. Você pode fazer enquanto você está no ônibus indo para casa, ou não sei, enquanto você tiver um tempo que você está fazendo alguma coisa aleatória. E isso, cara, as pessoas não dão valor nisso, mas é isso que vai fazer você evoluir também, eu te garanto. O ideal seria você fazer isso no cronograma. Como assim? Você estudar 2 minutos de 1, 2, 3, 4. Primeiro você aquece logo, faz o alongamento lá. Depois você estuda 2 minutinhos de 1, 2, 3, 4. Aí depois você vai estudar os 8 minutos da matéria que a gente tem na semana. Feito isso, você vai tirar 5 minutos. Coloca no relógio também, para poder apitar o tempo. 5 minutinhos para você fazer silêncio. Mas é silêncio mesmo, cara. Sem falar com ninguém, sem escutar ninguém. E tem um outro porém, que esse silêncio não é só do lado de fora, é do lado de dentro também. Você vai parar a sua mente. Mas como que eu vou parar a minha mente? É o seguinte, você não vai parar de pensar porque não tem como. Você parar de pensar, você para, você morre. Né? Eu acreditava que era assim, que a gente tinha que parar de pensar e eu sofri muito com isso porque não funciona. Como que você tem que fazer isso? É como se fosse uma meditação. Você vai deixar os pensamentos vir e vazar. Você não vai ficar pensando. Vem um pensamento, deixa ele, cara. Só deixa ele que ele vai passar. E presta atenção na sua respiração. Respira, prende um pouco, solta, respira, foca na tua respiração e deixa os pensamentos vir e ir embora. Não se apega aos seus pensamentos. É muito difícil fazer isso no começo, mas depois você vai se acostumar. Tem gente que faz isso daí por 1 hora, 3 horas, um dia inteiro, aqueles monges lá, mas pra mim 5 minutos, cara, é um sacrifício já, mas tem um resultado muito grande, cara. Por quê? Porque é um tempo que você vai dar para sua mente de assimilar o que você está fazendo. Se você não tem condições de fazer isso depois que você está estudando, por exemplo, você só tem 10 minutos mesmo em casa, é o máximo que você consegue, então faz igual disso, no ônibus, faz então no seu horário de almoço, faz voltando para casa, enfim, 5 minutinhos, cara, de puro silêncio, prestando atenção na sua respiração. Depois que você fizer isso, vem uma outra parte, que é 5 minutinhos escutando música. Mas como que você vai escutar a música? Agora entra também uma coisa que vai te fazer evoluir muito. E eu acho que isso é muito mais importante do que as pessoas acham. Não é simplesmente colocar a música para tocar e fazer lavar o banheiro, ou então lavar a louça, lavar a cueca, não é isso. Você vai realmente escutar a música. Escutar tudo, cara. Colocar a música para tocar e prestar atenção em cada detalhe. O que a bateria está fazendo? Ah, mas eu estou tocando guitarra, violão, não importa, cara. O que a bateria está fazendo? O que o baixo está fazendo? Agora a música ficou mais rápida, agora a música ficou mais lenta, ou subiu a dinâmica da música, a música está agressiva agora, sabe? Você vai prestar atenção em tudo dessa música, cara. Você vai realmente escutar a música, você vai entrar dentro da música. Com o tempo, você vai pegar a prática de fazer isso. E isso é muito importante por quê? Porque você aprende muito mais ouvindo do que fazendo. É aquele velho ditado lá, que é até clichê, né? Que você tem, tipo, uma boca pra você falar menos e dois ouvidos pra você escutar mais. É como se fosse isso. Mas no caso a gente tem 2 mãos, né? E dá pra gente tocar pra caramba também. É por isso que a gente se perde. Mas faça isso. 5 minutinhos para você escutar a música, sem ninguém te incomodar, sem ninguém atrapalhar o seu momento ali. Você vai escutar a música dessa maneira.
E eu vou te dar algumas sugestões também de música para você escutar durante uma semana, enfim. Você pode escutar a música que você quer tocar. Por exemplo, você quer tocar rock? Escuta o rock, cara. Presta atenção em tudo. Tenta achar detalhes que você não achou antes. Agora, se você quer tocar pagode, escuta o pagode, cara. Vê o que você não achou antes, vê o que a bateria faz, enfim. Sertanejo. Pega o estilo que você quer tocar e escute. Mas não fique apenas no estilo que você quer tocar. Escuta vários estilos, porque é disso que vai vir o seu aprendizado. Senão você vai ser uma cópia dos outros guitarristas aí, você não vai ter nenhum diferencial. Ou dos caras que tocam violão também, você não vai ter nenhum diferencial, cara. Agora, se você escutar outros estilos, você com certeza vai ter um som único, um som seu, que vai transmitir pra galera e ter personalidade. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes lá na frente, porque é uma coisa que merece só uma aula para isso. Como escutar música, como você vai tirar proveito disso para você, porque isso vai te fazer crescer absurdamente. Como eu te disse, mais do que ficar 5 horas na guitarra, porque a técnica, com o tempo, você adquire ela. Agora, essa consciência musical você não adquire da noite pro dia. E é isso que mais está faltando. Porque você tem muito conteúdo hoje em dia, mas você não tem um conteúdo voltado para isso, para como entender a música, como escutar a música, como absorver isso e como usar isso para tirar proveito na sua forma de tocar. E isso é uma coisa que eu priorizo muito, que eu dou muito valor. Mas só recapitulando, você vai estudar 2 minutinhos para poder 1, 2, 3, 4, 2 minutinhos para poder fazer esse exercício, 1, 2, 3, 4, depois 8 minutos para poder estudar a matéria da semana, que eu vou te mostrar como você vai estudar. Depois disso, você vai estudar 5 minutinhos fazendo só silêncio, cara. Sem prestar atenção em nada, só silêncio, silêncio absoluto, só respirando. Parece perca de tempo, mas não é. Cara, isso faz uma diferença tremenda. Só me escuta que você vai ver. E depois 5 minutos escutando música. Escutar música também você pode ser indo para o trabalho, pode fazer isso antes de tocar, enfim. A ordem aí você quem define. O ideal, como eu disse, seria se você fizesse tudo em sequência, né? 2 minutos de 1, 2, 3, 4, depois 8 minutos da matéria da semana, depois 5 minutos de silêncio e 5 minutos escutando música. Isso seria legal. Mas se você não tiver condições de fazer isso, você pode intercalar nos horários que você tem aí. Eu não vou dar pitaco nisso porque eu não sei qual é a sua rotina, né? Mas você pode adaptar para a sua rotina que você vai ter um resultado muito bom, posso te garantir isso. Você vai repetir isso durante toda a semana. Se possível, eu quero te orientar a deixar os horários sempre na mesma rotina. Por exemplo, você vai estudar 10 minutinhos às 8 da manhã. Então, todo dia às 8 da manhã você vai estudar. Ou então, não, você vai estudar às 9 da manhã. Beleza, todo dia às 9 você vai estudar. Entendeu? Tenta deixar na mesma rotina que você vai ter um melhor proveito disso. Vai ser legal para você. Outra coisa que eu posso te sugerir é... Quando você for estudar isso durante a semana, você alongar na mesma sequência, que nem eu disse em umas aulas anteriores aí, para você fazer um alongamento em sequência, porque seu cérebro vai entender que melhor, já vai estar se preparando melhor. Eu sei que é muito corrido, mas cara, 20 minutinhos. No domingo, você vai ter uma coisa à parte. Você vai estudar 20 minutos só de música. É um momento que você vai ter para poder descansar da parte técnica, pelo menos nesse começo, da guitarra ou do violão. Então você vai estudar aí 20 minutos de música, só escutando, só entendendo como que é, absorvendo, prestando atenção em cada detalhe. Se você tiver condições de fazer isso, eu sei porque às vezes a gente está com família no domingo, uma correria, né? Quer estar com seus filhos, com a sua esposa, mas se você tiver condições, cara, eu te aconselho muito a ficar 20 minutinhos somente escutando música, que vai te fazer crescer muito também, posso te garantir. Depois que a gente viu essa questão do cronograma, a gente vai para a parte do conteúdo de hoje, que vai ser sobre Power Chord. Você sabe o que é Power Chord? Primeiro, eu vou começar te dizendo para que serve o Power Chord, para que servem eles. Os Power Chords, cara, servem para tudo, desde samba, rock, hip rock, o que for, cara, você consegue usar o power chord.
Por isso que eu gostaria de passar ele para você agora, porque de começo você vai conseguir usar ele em vários estilos, principalmente no rock, cara. Você vai conseguir tocar tudo quanto é rock usando Power Chord, porque o rock, ele essencialmente tem isso. É muito Power Chord no meio do rock, porque ele é um som mais, como é que eu vou te dizer? É um som mais duro, é um som mais forte, sabe? Por isso que tem esse nome de Power Chord. E eu vou te ensinar certinho como você vai fazer ele. Para isso eu preciso que você tenha a aula da semana passada muito bem estruturada na sua cabeça, que foi o quê? As notas do braço da guitarra, não é? E como que são as cifras. Eu te passei certinho. Eu te ensinei também como que você pode decorar as cifras rapidinho e te mostrei as notas aqui no braço da guitarra, te passei um exercício para você decorar. Se você fez da maneira que a gente proporcionou, você vai decorar rapidinho. Se você não fez, só você implementar aqui no seu horário de estudo. Vamos trocar aí esses 2 minutos de 1, 2, 3, 4 por aquele exercício que a gente fez de falar o nome das notas, usando 1, 2, 3, 4. Usa 2 minutinhos durante toda semana aí, 2 minutos por dia, que você vai decorar isso em uma semana, eu te garanto. As notas aqui, até a quinta casa que eu passei para você. Eu vou colocar as cifras aqui, caso você não tenha decorado ainda, para poder ficar mais fácil de você entender. Mas agora a gente vai começar mesmo a aprender um conteúdo para você tocar. O que é o Power Chord, então? O acorde, ele é formado por fundamental ou tônica, terça e quinta, se ele for uma tríade. Ou fundamental, tônica, ou tônica, né? Terça, quinta e sétima, se ele for uma tétrade. Mas a gente não vai se ater a isso ainda. Por que eu estou te falando? Para você entender que tem diferentes tipos de acorde, diferentes qualidades de acorde. E o Power Chord, ele é um acorde que ele é formado por tônica e quinta. Provavelmente você deve ter escutado falar sobre acorde maior e acorde menor. Se você não ouviu falar sobre isso, é como se fosse um polo positivo e um polo negativo de um ímã. Para você ter uma junção, você tem que ter o polo negativo com o polo negativo. Se você tiver um polo positivo com o polo negativo, ele se repele, não é? E você precisa disso para você ter um equilíbrio. Se você colocar o ímã positivo com o ímã negativo, você vai ter uma força aqui que vai causar um equilíbrio entre eles, né? O mesmo acontece com acordes maiores e menores. Você tem acorde maior e menor na mesma música. Mas aqui o Power Chord, ele tem uma característica que ele tira a nota que vai fazer o acorde ser maior ou menor. Então você pode usar o Power Chord em qualquer nota que vai dar certo. Por isso que ele é algo que eu quero te passar agora. Porque se você pegar, por exemplo, a nota Dó, você consegue tocar o Dó em Power Chord, Fá, Sol, qualquer coisa você consegue tocar em Power Chord. Beleza? Então, como que faz esse bendito Power Chord? Você vai fazer ele da seguinte maneira. Fundamental ou tônica, né? E quinta. Igor, o que é isso? Cara, a próxima aula nossa vai ser sobre intervalos. Uma aula só sobre intervalos. Mas eu quero passar para você essa questão agora de Power Chords antes, para você já ter alguma coisa para você ir treinando aí, entendeu? Para não ficar só teoria, senão fica muito chato. A aula passada já foi um pouco sobre teoria, essa aqui eu quero seja uma aula mais prática para você, certo? Como que você vai fazer esses Power Chords? Eu vou tocar aqui para você Power Chords para você entender o som dele, mas eu vou tocar em diversas casas aqui para frente. A gente aqui nessa aula vai vir só até a quinta casa nos Power Chords, que foi o que eu pedi para você decorar na aula passada, lembra o nome das notas? Power Chord, cara, é isso daqui, ó. Isso é o Power Chord. Ele é um som diferente de um acorde que tem terça, por exemplo. Ele só tem fundamental e quinta. Agora eu vou te mostrar um acorde com terça para você entender como que ficaria. Esse agora é um acorde com quinta só, ó.
Agora eu vou tocar o acorde com terça e a quinta para você entender a sonoridade dele. Aqui eu fiz Dó maior, Ré menor e depois Mi menor. Qual dos sons que você acha que é mais, como é que eu vou dizer? Que soa mais forte assim, ó. Esse som. Ou esse. Eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas eu peço que você comente pra mim aqui, pra eu já ficar sabendo e a gente discutir sobre isso, porque é algo bem pessoal, essa questão que eu perguntei agora pra você. Quais dos dois acordes você acha mais forte? Porém, eu acredito que os power chords eles sejam mais fortes e que eles soam um pouco melhor, porque eles são, eles encaixam em tudo, cara, em tudo. Tá vendo que aqui, ó, quando a gente coloca uma terça, parece que tem uma hora que o som ele dá uma mornada, ó. Agora quando você toca só a quinta sem a terça, ó. Parece que combina melhor, não é? Por causa disso, você tira a terça do acorde e deixa só a fundamental e a quinta. E eu vou te mostrar como que você vai montar esses acordes apenas na prática. A gente não vai ver a teoria por trás desses power chords agora, como eu te falei. Na próxima aula a gente vai ver sobre intervalos e aí, cara, que as coisas começam a ficar muito loucas. Porque intervalos pra mim é a base de tudo. É a base de tudo. Se eu te falei antes que a escala cromática ela é a espinha dorsal da música, pra mim os intervalos é como se fosse a célula do nosso organismo, entendeu? Ela é o que é responsável por tudo, cara. É ela que é a essência de tudo. É nos intervalos que você consegue se diferenciar. O intervalo pra mim é tudo, cara. Intervalo é o que manda nos acordes, é o que manda nas escalas, é o que manda em tudo. Você vai entender isso na próxima aula. Mas eu não quero colocar agora porque o meu foco é que você aprenda um pouco sobre o power chord, tá? Na prática. A gente vai ver na teoria em outra aula. Como é que você vai fazer então? A primeira coisa é que, se você viu a nossa primeira aula sobre digitação de 1, 2, 3, 4, a sua mão já deve estar um pouco mais acostumada, porque essa deve ser a quarta semana já. Então, 4 semanas para você treinar 1, 2, 3, 4, eu acredito que a sua mão já esteja mais acostumada. Caso ela não esteja acostumada ainda com a posição aqui no braço, eu quero te mostrar a forma que você vai fazer para tocar. A maioria dos meus alunos, e eu acredito que seja unânime isso, em geral, eles têm uma dificuldade tremenda em fazer acordes, seja eles power chords ou qualquer outro tipo de acorde, por causa da posição da mão. Eles deixam a mão assim, ó. Eu vou tentar dar um zoom aqui para você perceber. Eles deixam a mão assim, ó, fechada. Então a sua mão não tem flexibilidade para tocar. O certo da sua mão é aquilo que eu falei para você lá no exercício de digitação, que o dedão, ele acompanha o dedo aqui, ó. Se o dedo tá aqui, o dedão fica junto. Tá vendo que eles andam sempre no mesmo sentido, ó? Tem eles são planos, eles estão no mesmo rumo. A mesma coisa acontece aqui no acorde. Você não vai tocar o acorde com o dedão assim. Tem acordes que você pode fazer isso, mas isso é mais pra frente, quando estiver acostumado. De princípio, você não vai tocar o acorde assim. Você vai tocar o acorde colocando a sua mão da maneira que faz o exercício convencional lá, de 1, 2, 3, 4. Então, você vai alinhar o seu polegar, o dedão aqui, você vai alinhar ele com a sua mão, ó. Tá vendo? A minha mão estava aqui em cima por causa do dedão. Então, o que eu fiz, ó? Alinhei, automaticamente a minha mão, ela chega um pouco para frente, tá vendo? Minha mão estava recolhida. Quando eu alinho o meu polegar com o meu dedo indicador aqui, ó, ou então o meu dedo do meio aqui, a minha mão automaticamente vai para frente.
E agora eu consigo ter uma melhor posição para poder tocar acordes. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Um acorde que não é power acorde, mas é um Lá maior, por exemplo. As pessoas vão tocar o Lá maior, ó. Não sai som, tá vendo? E por que não sai som? Por causa disso. Olha como que a minha mão tá. A minha mão tá tampando as cordas aqui, ela tá fechada. E como que a gente resolve isso? Qual foi a dica que eu passei para você? Alinhar o dedão, não é? Com os outros dedos. Então, quando a gente faz isso, automaticamente, ó, a minha mão ela levanta um pouco, tá vendo? Quando você alinha o dedão com os outros dedos, automaticamente a sua mão levanta e fica mais fácil de suar. Vou te mostrar na prova. Dedão em cima, o nosso som fica... esse som feio. Quando a gente alinha o dedão, a nossa mão sobe. Ó, o dedão tá aqui. Coloquei ele rente ao dedo aqui do meio, tá vendo? Automaticamente a nossa mão ela sobe aqui, ó. E olha o nosso som como que fica. Tá vendo como o som fica mais fluido? O mesmo vale para os power chords. Então você não vai deixar o teu dedão aqui em cima. Se você fizer isso, o som vai ficar embolado. Como que você vai fazer? Alinhar o dedão com os outros dedos da mão aqui. Eu preciso dar essa informação para você antes, porque é justamente aqui que está o BO. Então, você sabendo disso antes, você já vai se prevenir. Então, presta um pouco de atenção nisso. Eu tô te falando isso antes de eu te ensinar como que faz power chord, porque isso é uma coisa que eu preciso que você tenha bastante cuidado, que você já entenda antes de eu te ensinar. Como que a gente vai fazer? Eu vou te ensinar o Dó primeiro, começando pela primeira nota, o Dó, beleza? Então, você vai pegar o dedo 1 e colocar aqui no Dó. Se você não sabe aonde é o Dó, é o seguinte. A quinta corda aqui, a gente conta de baixo para cima, lembra? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta corda na terceira casa. Casa são esses espacinhos que tem entre um ferrinho e outro. Então, você vai vir na terceira casa, ó, 1, 2, 3, aqui na quinta corda e colocar o dedo 1. Aqui, ó. Por enquanto, meu dedão tá aqui em cima, tá vendo, ó? Depois você vai vir na quinta casa, você vai contar, ou então você conta 2 casas para frente, ó, 1, 2. E você vai descer uma corda, ó. 1, 2 casas para frente, desce uma corda, ó. Aqui, na corda de baixo, que é a nota Sol. Então você vai ter isso aqui, ó. Vou colocar o dedão aqui em cima, ó. O som não sai, ó. Agora, quando eu coloco o dedão alinhado com o meu dedo 1 aqui, ó. Tá vendo como que fica melhor o som? Então, dedo 1 na casa aqui, 3 na quinta corda, que vai ser a nota Dó. E o dedo 3, que é aqui, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4. Então, dedo 1, dedo 3. O dedo 3 você vai colocar na quinta casa, na quarta corda. Ou se você preferir, você anda duas casas para frente e desce o dedo aqui para a corda de baixo, ó. E o dedinho você vai colocar na corda de baixo, na mesma casa que está o dedo 3, aqui, ó. Vai ser na corda de baixo, na terceira corda, no caso. Ou a nota Dó. Então você vai ter a nota Dó aqui em cima e aqui embaixo, ó. 2 Dós. E aqui no meio o Sol. Então vai ficar desse jeito, ó. Recapitulando, se você deixar a tua mão, o teu dedão aqui em cima, olha o som como é que sai. Sai feio. Agora, se você colocar o dedão no rumo do dedo 1 aqui, ó, do Dó, ó. Tá vendo como que o som sai muito mais limpo? O som fica mais nítido, né? Não fica esse som feio. Bem melhor. Essa, então,
é a forma que você vai ter do power chord. Até a terceira corda aqui, você vai manter a mesma forma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quiser fazer o power chord de qualquer nota, é só você manter a mesma forma. Vamos fazer um outro power chord? Vamos pegar o power chord de Fá. Aonde está o Fá? O Fá está aqui, ó, na primeira casa, na sexta corda. Mi, Fá. Se você não está sabendo o que eu estou falando, é só você voltar a uma aula, que a gente tem uma aula falando só sobre isso. Só cifra, o que é cifra, ensinando o que é escala cromática, ensinando a como que você vai achar as notas aqui. Cara, tá muito completa essa aula, vale a pena você assistir. Eu fiz essa aula muito completa, muito bem explicado. Então, aqui, ó, tá a nota Fá. Depois que você colocou o dedo 1 aqui, o que você vai fazer? Contar 2 casas para frente, ó, 1, 2, e descer o dedo para a corda de baixo. Então, dedo 1 aqui, dedo 3 aqui, ó. E depois você coloca o dedinho embaixo do dedo 3 aqui, ó, na corda de baixo. Então, na mesma casa do dedo 3, só que na corda de baixo. Fica esse som. Agora, você reparou que é a mesma forma do Dó? O Dó é assim, ó. O Fá é assim. Tá vendo que é a mesma forma, a mesma coisinha? Aqui, ó, dedo 1, conta 2 casas, corda de baixo, e dedo 4 na corda de baixo. Aqui é a mesma coisa, dedo 1, conta 2 casas para frente, desce o dedo e coloca o dedo 4 embaixo, ó. É a mesma forma. Então, isso é o jeito de fazer o power chord. Tem outras maneiras de fazer o power chord, mas eu quero que você aprenda assim primeiro. Tem as inversões depois, mas não vamos trabalhar com inversão agora. Isso é um assunto, nossa, muito lá pra frente. Vamos focar só nisso. Eu sempre falo desses assuntos. Por exemplo, no começo da aula agora eu falei sobre acorde com terça, falei sobre acorde maior, esse tipo de coisa, que eu acho que você não sabe o que é, mas eu sempre falo, não é para te confundir, mas para você ter ciência que existem outras coisas, sabe? Para você não ficar achando que só existe isso daqui. Porque música, uma das coisas que você tem que ter certeza é que nada é certo. Não existe nada 100% certo na música. Você pode fazer de muitas maneiras a mesma coisa. Você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, você sempre tem que entender que existem várias formas de fazer as coisas, vários nomes de acordes, enfim, muita coisa para frente. E eu não quero que você feche a sua cabeça só que existe isso ou só aquilo, tá? Mas por enquanto, por hora, eu peço que você aprenda só dessa forma para ficar mais fácil. Porque senão você vai ter um monte de coisa para estudar e não vai conseguir estudar nada, né? Mas porque você tem pouco tempo, né? Então vamos lá. Essa é a forma. Se estiver difícil para você, na hora que você for apertar, porque tem que apertar a corda, né? Colocou o dedo aqui e aperta para sair o som. Não precisa apertar muito, mas tem que apertar o suficiente para sair o som. Se você estiver achando muito difícil, eu quero que você preste atenção em uma coisa para mim. A primeira coisa é aqui, ó. Esse dedão aqui, ó. Você vai olhar para mim se você está sendo sem vergonha, se esse dedão está aqui em cima. Se o dedão estiver aqui em cima, você vai lembrar dessa regra pro resto da tua vida. Se possível, você coloca até um despertador de 5 em 5 minutos aí falando isso para você. Teu dedão tem que ficar alinhado ao teu dedo 1. Então, ó, se tiver difícil, pega o dedão e vê se está alinhado. Se não tiver, o que você faz? Coloca no mesmo rumo. E a tua mão vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir para frente. Quando ela vier para frente, o que você vai fazer? Jogar um pouquinho o punho, ó. Tá vendo? Presta atenção nesse movimento do meu punho aqui, ó. Minha mão tá assim. Eu desci o dedão, depois o meu punho, ó, como que ele fica. Ele vem um pouquinho para frente, tá vendo, ó? Desce e vem um pouquinho para frente. Fica treinando esse movimento, se for o caso. Você vai ver que não vai ter nada esbarrando nas cordas de baixo. É isso que eu preciso que você faça. Então, se estiver difícil, presta atenção no dedão, cara. Se tiver o dedão aqui em cima, desce ele, coloca no rumo do dedo 1.
Depois que você fizer isso, você vai tocar, se não estiver dando certo, eu tenho uma solução para poder simplificar um pouco a sua vida. Vai soar um pouco diferente, mas continua sendo power acorde. O que você vai fazer é tirar o dedinho do acorde. Como assim? Eu te ensinei a fazer assim, não é? Esse dedo aqui conta 2 casas, desce para a corda de baixo e coloca o dedinho na corda de baixo. Se estiver muito difícil, você vai tirar o dedinho, você vai tocar só isso aqui, ó. Só o dedo 1 e o dedo 3, tá? Então, como que fica? Coloca o dedo 1, conta 2 casas para frente e na corda de baixo, na mesma casa aqui, né? 2 casas para frente, você coloca na corda de baixo o dedo 3. E fica um pau acorde também, ó. Tá vendo? É um som um pouco diferente do acorde que tem o dedinho ali, que isso é só a oitava tônica, mas enfim, isso aí depois a gente conversa. Mas é um pouco diferente o som, mas a forma tá correta. Você consegue tocar da mesma forma, vai soar legal da mesma maneira, tá bom? Vou explicar mais uma vez, bem pausado, como que funciona a forma desse acorde, para não ter dúvidas, tá? Porque isso aqui, cara, você vai conseguir tocar muita coisa, então você precisa entender certinho. Põe o dedo 1 na tônica do acorde que você quer tocar. Como assim? Se você quer tocar o acorde de Sol agora, vamos pegar o acorde de Sol? Ó, onde está o Sol? O Sol está aqui, ó, na terceira casa. Mi, Fá sustenido, Sol. Naquela aula que eu te falei, tá certinho, a terceira aula, é só você olhar. Ó, Sol, como que a gente vai fazer? Conta 2 casas, ó, 1, 2 e desce o dedo 3 para a corda de baixo. Pronto, então você tem o acorde, o power acorde de Sol agora, ó. Depois que você fez isso, se tiver de boa, você coloca o dedinho aqui na mesma casa, só que na corda de baixo, do dedo 3, ó. Fica assim. Se não tiver, deixa só os 2 dedos aqui mesmo, ó. Entendeu? Então agora você já sabe como é a forma do acorde. O que significa isso? Que se você montar na mesma posição dos dedos, em qualquer lugar, você vai ter um power acorde. Você só precisa saber a tônica, o primeiro nome da nota. Por exemplo, coloca o dedo aqui, ó. Opa, que nota que é essa? Vamos achar? Acompanha comigo, tá? Ó, você tem Mi, corda solta, né? Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Então é um Lá sustenido. Se você quiser fazer o power acorde de Lá sustenido, você conta 2 casas, lembra? 2 casas para frente e desce o dedo para a corda de baixo. Aqui você já tem um power acorde de Lá sustenido, ó. Então essa é a forma do power acorde. Ou dedo 1 e 3, ou o dedo 1, 3 e o 4, que é essa forma aqui, ó. Entendeu? Você vai conseguir entender melhor isso com o passar do tempo. No começo realmente fica um pouco complicado, mas eu vou te passar um dever de casa agora, um exercício para você treinar dentro daquele cronograma nosso. Lembra aquele cronograma? Eu sugiro que você anota ele, tá? Eu vou colocar ele aqui de novo para não ter dúvidas, esse cronograma. Como que você vai fazer? Você vai estudar então 2 minutinhos de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou então vai fazer as suas variações em cima disso. Coloca o relógio para despertar e treina. Depois que você fizer isso, você vai treinar para mim 8 minutos, 8 minutinhos do power acorde. E como que você vai fazer isso? Vou te passar 3 power accords para você treinar primeiro, tá bom? E antes eu quero te passar a forma de paletar. Como que você vai paletar? A segunda aula é sobre paletada. E lá ensina certinho a forma que eu uso para paletar, a forma que eu acho que é melhor para você aprender a paletar. Mas eu vou te ensinar de novo. Você vai segurar a paleta assim, tá vendo? Ó. E você vai tocar
Vamos pegar como base esse power chord de 2 dedos só, que é esse daqui, ó. Dedo 1 e dedo 3. O que você vai fazer então? Você vai tocar as duas cordas aqui, tanto de cima ou de baixo, você vai ver aonde está o acorde. E vai tocar assim, ó, da seguinte maneira. Para baixo, para baixo. Vai ser tudo para baixo, tá? A gente não vai ter para baixo e para cima agora. Por enquanto eu quero que você faça só isso, para baixo. Porque eu não quero que o teu foco nessa aula, nesse exercício, esteja nessa mão aqui, ó. Eu quero que o teu foco esteja nessa mão aqui, ó, do power chord, tá? Como que vai ser o nosso exercício? O nosso exercício vai ser o seguinte, você vai colocar então, anota aí, presta bastante atenção, tá? Eu vou colocar a cifra aqui rodando também para você entender qual que é a cifra dos acordes. Vai ser então, o primeiro power chord, Dó. Você vai fazer para mim da seguinte maneira, ó. Monta o power chord de Dó. Montou? Como que vai fazer? Vamos lá, pôs aqui, ó, Dó. Aí você vai contar 1, 2 casas, desce um dedo. Desce uma corda. Tem um power chord de Dó. O que você vai fazer? Vai ver se o teu dedão tá alinhado com o dedo 1. Vai levantar um pouquinho o punho aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui embaixo. Não vai deixar a mão assim, você vai colocar um pouquinho pra frente e você vai tocar assim, ó. E vai parar e tirar a mão. Mas tem que suar, tem que sentir a nota suando, ó. Se suar assim, ó, tá errado. O som é esse, ó. Beleza? Então você vai tocar 3 vezes, 4 vezes, pode ser 4 vezes, e vai tirar a mão fora, assim, ó. Pronto. Depois que você fizer isso, você vai de novo montar a mesma forma do Dó. Você vai colocar o dedo 1 aqui, conta 1, 2 e desce pra cá e toca de novo, ó. Aí você tira a mão de novo e volta no mesmo acorde do Dó. 1 aqui, 2, pá. E tira a mão de novo. Você vai fazer para mim 2 minutos nesse acorde. 2 minutos dessa maneira. Por quê? Porque você vai forçar o seu cérebro a guardar essa posição. Com o tempo, no final do exercício, você vai ver, cara. No mesmo dia, você vai fazer isso no mesmo dia, você já vai saber qual que é a forma do acorde. Você não vai estar nem contando 2 casas, pá. Você já vai guardar na sua cabeça qual que é a forma do acorde. Então você vai fazer 2 minutos no Dó, ó. Depois você vai tirar a mão. Depois que você fizer isso 2 minutos, você vai pro acorde de Fá, que é onde? Aqui, ó, na primeira corda, na 6ª corda, né? A corda de cima mais grossa aqui, na primeira casa. Então você vai colocar o dedo aqui, ó, e vai contar 1, 2 e descer o dedo aqui, ó. É a mesma forma. Você só vai subir uma corda e vir aqui, ó, para essa primeira casa. Então vai ficar... E tira a mão de novo e faz a mesma coisa. Põe o dedo 1, conta 1, 2 casas para frente e desce para a corda de baixo o dedo 3. Então... Tira a mão de novo e faz de novo, acha a mesma forma. Ó. Dedo 1, conta 1, 2 e desce de novo o dedo. Pronto. 2 minutos também nesse acorde. Depois que você fizer isso, você vai vir para o acorde de Sol. E qual que é o acorde de Sol? Você vai andar 2 casas para frente aqui, ó, com o dedo 1. O Sol está aqui na 3ª casa, na corda de cima, a primeira corda aqui, ó. E você vai fazer a mesma forma, que é 2 casas para cima, para frente, né? E desce o dedo 3 para a corda de baixo. E vai tirar a mão de novo. Depois você vai fazer a mesma coisa, ó, 2 casas para frente e desce.
Tira a mão e monta de novo o mesmo acorde. Com o tempo, você vai começar a achar suas formas, de guardar essas formas. Eu, por exemplo, quando eu faço power chord, no começo a forma que eu achei de guardar foi a seguinte, cara. Põe o dedo 1, deixa uma casa no meio, faltando, ó, e coloca na corda de baixo. Então eu sempre sei que tem uma casa faltando. Tá vendo? Ó, tem uma casa aqui que não tem dedo. É isso que eu guardava. E colocava o dedo aqui e pronto, e tocava. Para você, esse exercício vai ser bom para você guardar essa forma. No começo, nos primeiros 2 dias, você só vai guardar essa forma. Depois, até no final da semana, se você estudar todos os dias sem faltar, né? Porque tem que estudar para você aprender. Segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, você vai ver que você não vai estar nem contando mais casas. Você só vai estar colocando o dedo aqui e tocando. Porque dessa forma vai ficar muito fácil de você decorar essa forma, tá? Então você vai tocar 2 minutos no Dó, 2 minutos no Fá, 2 minutos no Sol. E vai sobrar 2 minutinhos, né? Porque são 8, você treinou 6. Nesses 2 minutos que faltam, como que você vai fazer? Você vai mudar de acorde. Então você vai tocar 4 no Dó, ó. Aí você vai tirar a mão, você vai montar a forma no Fá. Vai tirar a mão e vai montar a forma no Sol. Vai tirar e vai montar a forma no Dó de novo, ó. Depois vai pro Fá. E depois vai pro Sol de novo. E volta pro Dó e continua seguindo. Então, você vai treinar 2 minutos cada um separadamente. E depois, nos últimos 2 minutos, você vai treinar todos eles. 4 no Dó, tira. 4 vezes no Fá, tira o dedo, monta no Sol, toca 4 vezes e fica fazendo isso. Até dar os 8 minutos. Deu os 8 minutos, cara, beleza. Você pode alongar de novo, né? Deixar o seu instrumento do lado e fazer as suas coisas. Ou então fazer os 5 minutos de silêncio. E depois escutar os 5 minutos de música. Enfim, você quem sabe aí na sua rotina. Eu te aconselharia a fazer isso e depois fazer 5 minutinhos de silêncio e depois escutar a música, enfim, para poder seguir esse cronograma, né? Mas eu vou te explicar de novo como que você vai fazer esse power chord para a gente não ter dúvida. Você vai pegar o dedo 1 e colocar na nota que for. No nosso caso, eu te dei como dever o Dó, o Fá e o Sol, não é? Então você vai colocar, achar o Dó primeiro. Aonde está o Dó? Bem, aqui tem o Lá, Lá sustenido, Si, Dó. O Dó está aqui, ó. Então você põe o dedo 1, conta 2 casas para frente e pega o dedo 3, ó, e desce para a corda de baixo. Tá vendo? Então esse é o power chord de Dó. Por enquanto você faz com esses 2 dedos mesmo. Se você sentir que tá tranquilo, que tá mais fácil, você vai e coloca esse dedo aqui embaixo, ó. O dedo 4, né? Que aí vai ficar esse som aqui, ó. Mas só se você tiver facilidade, tá? Se tiver difícil, faz com esses 2 dedos mesmo, que não vai ter problema nenhum. Então, o teu dever é somente isso, cara. Dó 4 vezes, tira a mão. Faz de novo Dó por 2 minutos, depois Fá, depois o Sol, tudo separado, 2 minutos cada um. E nos últimos 2 minutos você vai juntar esses acordes, né, para poder fazer esse dever. Cara, esse dever ele vai te servir muito. Ele pode parecer muito pouca coisa no começo, mas com o tempo, cara, isso vai te ajudar pra caramba. E também eu quero que você comece estudando de forma lenta, porque você tem pouco tempo para estudar. Então eu não quero que você fique se cobrando muito, sabe? Porque se eu te passar muita matéria para estudar, você não vai dar conta e vai parecer que você não está evoluindo. E na verdade o errado não vai ser você, porque você tem pouco tempo. O errado vai ser eu de te passar muito conteúdo, né? Então vamos começar devagarzinho mesmo. Você já tem, ó, para estudar a escala, esse 1, 2, 3, 4, falando as notas,
né? A escala cromática para você ler, as cifras para você decorar, você já tem esse dever que eu te passei agora. Então, a nossa rotina de estudo, ela vai começar a ficar cada vez maior e você vai ter cada vez mais coisas para você estudar. É por isso que eu te aconselho a estudar todos os dias sem falta, não pular nenhum dia, para você conseguir evoluir. Senão eu vou te passando matéria e você não vai conseguir fazer, cara. E você vai ficar com essa sensação de que não está tendo resultado, que você não serve para tocar, que você não tem dom, esse tipo de coisa, tá? Mas fica tranquilo que, cara, é realmente complicado no começo, demora um pouquinho, mas se você fizer isso no começo, vamos até fazer uma conta aqui, ó. São 20 minutos que você vai ter por dia para estudar. Se você fizer isso na semana, você vai ter 140 minutos para você estudar nessa semana, né? Você vai ter 7 dias na semana e 20 minutos, então 140 minutos. Se você multiplicar isso ainda por 4, cara, que vai ser o seu número no mês, né? Você vai ter bons minutos aí para você tocar, cara. E se você multiplicar isso por 3 meses ou então por um ano, pensa bem, quanto tempo você vai ter disponível para poder estudar música. Se você estudar só rapidinho, uma vez por dia e tudo mais, uma vez no dia, que eu digo assim, na semana, uma vez na semana, 2 vezes, você não vai evoluir. Agora, se você estudar todos os dias, 20 minutos, da forma que eu estou te explicando, da forma que a gente for construir, te garanto que em um ano você já vai estar tocando alguma coisa, vai estar fazendo um pouco de solo, vai estar tocando algumas músicas. Te garanto isso, cara, mas tem que ser todos os dias, porque você vai ter um tempo de evolução. Tá certo? Eu vou parar aqui porque senão essa aula vai ficar muito chata, muito cansativa. Então, o que eu queria que você entendesse era primeiro essa questão da nossa rotina de estudos, né? Esse nosso cronograma, e depois essa questão dos power chords, como eles são formados aqui no braço e a forma que você vai estudar eles. E depois na próxima aula a gente vai falar sobre intervalos. E aí sim a gente vai começar a ficar legal na música, vai começar a ficar um pouco mais denso. Só que também vai exigir de você um pouco mais de dedicação. Porque, como eu te disse, o formato da aula aqui eu quero passar prática e teoria também. Porque se eu passar só prática, cara, não vai fazer tanto efeito, você não vai saber o que você está tocando. Vai ser só uma cópia dos outros. Se eu te passar só teoria, você não vai tocar nada. Agora, se eu complementar isso com teoria mais técnica, aí as coisas vão pra frente. Beleza? Espero que você tenha curtido, cara. Me deixa um like aqui, compartilha esse vídeo e comenta pra mim também o que você achou dessa aula. Se você tem alguma sugestão pra me dar, qualquer coisa, cara. Se tiver alguma dúvida também e se não quiser comentar, me chama lá no Instagram, me chama no Facebook, que eu vou deixar aqui na descrição o meu link, tanto do Instagram quanto do Facebook, pra você me chamar e você conversar comigo sobre o que você quiser de música, tá certo? Fica com dúvida não, cara, que isso vai ser bom pra nós dois, certo? Então, um abração, fica com Deus e te vejo na próxima aula. Chora o rei aí, meu irmão.